Bom, pessoal, boa noite já, 18 horas, tudo bem com vocês? A gente está nesse momento, mais um encontro nosso, né? Agora, nessa quinta-feira, dia 28, às 18 horas, falar um pouquinho sobre blockchain, né? Com a presença, então, do ilustre convidado, Renato Teixeira. Renato, que tem, né, vasta experiência, né, na área de tecnologia de informação, né, é bacharelando em estatística, pós-graduando em estatística aplicada, conta com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia da informação, tá? Tem desenvolvido projetos aí na área do varejo, logística, finanças e telecomunicações. Tá? Atualmente, ele desenvolve projetos tendo como base tecnologias emergentes, né, como inteligência das coisas, blockchain, né, e inteligência artificial. Tá? Vem apoiando aí empresas na criação de novos serviços e produtos. E a Venture traz esse momento mais que especial, tá, para vocês, né, startups de Venture. Renato, por favor, a palavra é com você. Qualquer coisa eu estou aqui. Tá? Não sei como você prefere a dinâmica, se eles podem ir questionando no meio, né? Ou ao Podem final da sim. sua apresentação, tá? Mas qualquer coisa é só chamar. Podem sim questionar. Obrigado, Antônio, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Podem questionar sim, até mesmo porque eu vou fazer uma dinâmica um pouco interativa, então é legal vocês estarem interagindo com a gente, tá? E eu vou dividir em dois temas. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é blockchain, para que vocês entendam o conceito, e logo em seguida a gente vai ver sobre aspectos de produtos, aspectos práticos de implementação de blockchain, porque eu acho que vocês como startup é interessante ter esses dois conceitos bem definidos, né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E acredito que vocês já estejam vendo a minha tela com a apresentação, certo? Pergunta padrão aí da nova era. Certinho. Ok, antes de mais nada, como já foi apresentado, meu nome é Renato Teixeira, eu trabalho na Oracle, sou especialista em aplicações de tecnologias emergentes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia blockchain, tá? Qual que é o objetivo dessa tecnologia? A que ela se aplica, né? Qual que foi o motivador dessa tecnologia? Como toda tecnologia, ela não veio assim por acaso, ela não nasceu, toda não, mas a grande parte das tecnologias não nasceu por um motivo alheio, né? Um motivo fora de uma estrutura maior. Então, a tecnologia blockchain ela vem para possibilitar criar dados imutáveis, onde isso seja transparente, onde se tem um consenso desse dado imutável e tenha muita segurança. Tá? O que significa isso? Vocês precisam entender, e ter isso muito claro, que quando você faz uma integração de sistemas, onde um sistema numa ponta, tá? Um fornecedor, envia um dado para um cliente, a única certeza que ele tem é que ele enviou o dado para o cliente e qual foi o dado que ele enviou. Essa é a única certeza. Por mais que vocês possam imaginar outras coisas, a única certeza que existe é que o dado foi enviado. Agora, se o dado foi efetivamente recebido, se o dado enviado foi o dado que se recebeu, que o dado que foi recebido é o dado que foi gravado no sistema do cliente, e que o dado que foi gravado no sistema do cliente continua o mesmo depois de 30 dias, isso é impossível de saber em tecnologias padrão, em tecnologias comuns, tá? E o blockchain, sobre o aspecto empresarial, sobre o aspecto de empresas, de uso empresarial, tem esse motivador. É uma tecnologia que tem como base garantir que um dado que foi enviado por uma ponta seja exatamente o dado recebido por outra ponta e que esse dado permaneça igual, imutável a longo prazo. E a partir do momento que você tem essa infraestrutura, onde você tem esse conceito que o dado é imutável, que o dado ele é imutável, independente do prazo dele, ou seja, esse dado pode ter sido movido, copiado, atualizado a posteriori, mas aquela informação do momento zero, ela é imutável porque a plataforma de blockchain não permite que isso seja alterado, tá? Então, isso tem vários benefícios diretos para operações comerciais, tá? Uma delas é a criação de uma criptomoeda, que vocês, quando ouvem blockchain, muito provavelmente vocês pensam em criptomoedas, vocês pensam em Bitcoin, vocês pensam em Ethereum. Por quê? Porque esse é um pouco do desdobramento dessa tecnologia de infraestrutura, que é você tem uma capacidade, você criar o token é a representação de uma entidade,
E esse token, ele é imutável dentro da infraestrutura. Por quê? Porque você não tem como alterar as características daquela informação. Então, se você cria uma nota de $1 virtual, aquela nota de $1 virtual, ela é única, ela tem uma identificação única e um dono único. Você pode fracioná-la, aí é um token fungível ou não fungível, onde você não possa fracioná-la, né? Então, esse é a questão. Então, tem desses dois aspectos. De uma forma um pouco mais visual, se você pensa numa operação onde o comprador depende do vendedor, o vendedor depende do banco que vai fazer o empréstimo do comprador, o comprador tem que fazer o depósito no banco do vendedor. Tudo isso são etapas que são desconexas, tudo isso são etapas que não têm uma correlação, mas que envolvem muitas pessoas. Então, o comprador fica dependente de uma entidade, que é o banco, para garantir que foi pago, para então o vendedor verificar se realmente foi pago. Ou seja, sempre tem um intermediário no meio. Com o blockchain, o conceito ele é um pouco diferente. Por que ele é diferente? Ele é diferente porque as entidades sempre vão conversar diretamente entre si. Então, uma vez que o comprador pagar para o banco emissor, ou ter liberação do banco emissor, o banco emissor comunica com o banco recebedor, que fala com o comprador, que vai automaticamente atualizar o vendedor, e todos eles vão ter uma cópia desse dado. Todos eles vão ter uma versão idêntica e única desse dado. Tá? Então, é interessante você olhar sobre esse aspecto, que é, quando você tem hoje uma operação, como, por exemplo, uma comercialização, que é o que a gente está comentando aqui, sempre vai ter um intermediário. Esse intermediário ele pode ser necessário ou não. Por quê? Porque se você é uma fábrica que depende de uma empresa de logística, esse é um intermediário necessário, porque você é a fábrica, você não tem caminhão. Mas o teu cliente quer saber o que se passa com o produto logístico. É que nem quando você faz a comprinha lá, aquela comprinha maneira no AliExpress, você quer saber no rastreamento onde está o seu produto. O distribuidor ele é necessário. Então, o rastreamento dessa informação e a garantia de que essa informação é igual para todo mundo é importante. Por quê? Porque caso chegue algo errado para o cliente, tem que ser possível rastrear o que aconteceu. O mesmo acontece, por exemplo, para veículos automotores. Certas peças de veículos automotores demandam que você controle a origem dele por questões de segurança, por questões de fazer um recall. Então, você saber de onde veio, qual foi o lote, quando foi colocado na moto, qual é a moto, para que revenda foi enviada, quando foi enviada e quem foi o comprador, é importante para que você possa fazer o caminho reverso, né, no momento de um recall. Assim como uma produção de moda, você rastrear tudo isso é importante. Então, aqui eu já trouxe dois conceitos e a gente vai esmiuçar. O primeiro é que o blockchain permite que você garanta que o dado seja imutável, e o segundo, que ele permite que você rastreie esse dado. Ou seja, conforme esse dado vai sendo evoluído, como, por exemplo, eu sou um fabricante de amortecedor, eu vendi um amortecedor para uma empresa de moto. A empresa de moto colocou meu amortecedor numa moto, que levou para uma distribuidora, que levou para uma revenda, que foi vendido. Eu consigo saber se eu seguir os passos dessa cadeia, por isso que a gente fala de cadeia de blocos no blockchain, eu consigo saber quem eu tenho que chamar, pelo menos em determinada janela de tempo, para fazer o recall desse amortecedor, caso se descubra algum problema. E como que funciona isso por detrás? Qual que é o grande segredo por detrás do blockchain, tá? É exatamente a maneira como ele é estruturado. O blockchain, uma infraestrutura padrão de blockchain, ela é dividida em dois pedaços, tá? Ou o que a gente chama de bloco, ele é dividido em dois pedaços, que é a parte do cabeçalho dele, que é essa primeira parte, tá? Opa! A parte do cabeçalho, deixa eu voltar aqui. Nossa, estou perdendo. Que é essa parte aqui, que contém o quê? O cabeçalho, ele contém os dados que formam a cadeia de informações. Existe uma questão no blockchain para garantir a veracidade e a imutabilidade do dado, que é o seguinte: sempre que você cria um bloco, criar um bloco é como se registrar um dado num banco de dados, algo muito próximo disso. Sempre que eu crio um bloco, eu faço referência a um bloco anterior. Você fala, mas se eu não tenho nenhum bloco ainda, quem é o bloco anterior? Quando você inicia uma rede, uma cadeia, automaticamente a infraestrutura cria um bloco gênese, que é o bloco 0. Tá? Então, quando você coloca a primeira informação na sua rede, ele vai pegar o quê? O hash, que nada mais é do que um hash mesmo do bloco anterior, e vai usar ele como parte do próximo bloco. Esse hash, ele é um controle que,
qualquer alteração que eu fizer no bloco anterior, esse hash se altera no bloco seguinte. E se eu tiver 10 blocos à frente, todos os 10 blocos se alteram. Por quê? Porque se o bloco 1 altera o hash, isso impacta no bloco 2, assim o bloco 2 também se invalida, que vai impactar o bloco 3, assim por diante. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício rapidinho mais à frente, mas isso aqui tem todas as informações, que é importante saber quando foi criado, qual é o próprio hash dele e qual é o hash que foi usado como referência ao bloco anterior, e aí sim os dados, tá? E os dados fazem parte do hash, ou seja, o conteúdo do bloco também faz parte do próprio hash dele, como a gente vai ver. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente consegue rastrear os blocos e a gente consegue encadear, ou seja, eu mantendo a informação de um bloco no outro bloco, em seguida, o bloco seguinte, no próximo bloco, eu tenho essa cadeia onde a informação de um bloco ele é referente, ele é relevante para o próximo bloco. Então, isso permite que seja imutável os dados, tá? Então, eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Então, digitem no seu navegador esse endereço aqui, bit.ly/bcn_block, tá? Essa URL aqui. Vocês vão abrir esse site. Esse site, ele traz um conceito interessante, esse primeiro exercício que a gente vai fazer, ele traz um conceito bem interessante, porque, vou trazer aqui para vocês, porque ele traz uma visão do porquê que o hash é importante, tá? O hash é essa informação aqui embaixo, tá? Para quem não sabe, hash é uma tecnologia de criptografia de mão única, que a partir do momento que você gera essa informação e ela gera essa string é única para esse conteúdo. Então, se eu escrevo o meu nome aqui, ele gera um hash para mim, tá? E o hash, ele tem um atributo que é o efeito avalanche. O que é o efeito avalanche? Qualquer alteração que eu fizer aqui, nem que seja alterar, eu vou copiar essa tela aqui, para vocês poderem comparar, tá? Quando a gente fala de hash, ele tem um efeito interessante que é... Ô, Renato, eu acho que tá no Pois não. PowerPoint ainda, cara. Ah, tá no PowerPoint? Peraí, então. Acho que eu tô compartilhando de uma maneira errada. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Apresentação. Screen, aqui. Agora vocês vão ver. Pronto. Então, eu abri duas telinhas, tá? A primeira eu digitei meu nome aqui, isso gerou um hash. Se eu digitar aqui do lado, ele vai gerar exatamente o mesmo hash. Ou seja, a mesma informação de origem gera a mesma informação de saída. Isso é uma premissa do hash. Se eu vier aqui, ó, e só alterar para minúsculo o R do Renato, eu tenho um hash completamente diferente, porque isso, como eu comentei, é um efeito avalanche que o hash faz. Um único byte, um único bit alterado numa hash, no conteúdo que gerou o hash, gera um hash completamente diferente, tá? Esse é o efeito avalanche. Então, por isso que é importante o hash dentro de uma infraestrutura de blockchain. Por quê? Porque esse hash vai garantir que qualquer alteraçãozinha minúscula que a gente fizer num bloco, ele vai impactar fortemente nos outros blocos, tá? Aqui tem um conceito de mineração que eu não vou usar aqui porque não é relevante nesse momento, mas numa segunda sessão que a gente possa vir, a gente pode discutir sobre isso, que a mineração é uma questão do esforço, por exemplo, que os próprios Ethereum e Bitcoin têm, tá? Mas esse aqui é o primeiro movimento que eu queria mostrar, para em seguida mostrar um segundo movimento que vocês podem exercitar também, que é esse segundo, ó, que é o bit.ly/bcn_chain, tá? Ele vai abrir uma telinha um pouquinho diferente para a gente, mas que emula um bloco, um blockchain, na verdade, uma cadeia de blocos, que eu tenho aqui meu bloco Gênesis, que é o número 0, a origem do hash de origem é 0. Se eu colocar aqui meu nome, ele vai gerar um hash aqui para mim, então eu vou mandar minerar aqui por uma questão de esforço, só para ele ficar verdinho. E a partir do momento que ele gerou esse hash, ele já virou referência para o próximo hash. Tá vendo aqui? Ó, esse hash virou referência para esse. Então, se eu colocar aqui o meu sobrenome, ele vai gerar um outro hash, que eu vou mandar minerar aqui, com determinado nonce, que é um termo que a gente vai ignorar pelo momento agora. Deixa ele minerar aqui rapidinho. Então, tá aqui, ó. Só que eu tenho o nome do meio, eu não coloquei meu nome do meio. Então, eu vou vir aqui, ó, vou digitar um Teixeira aqui, ó. Vejam só.
O hash criado no bloco 2 é o hash de entrada do bloco 3. Ele faz parte do hash do bloco 3. Então, eu vou digitar Teixeira aqui, ó. Se eu mandar minerar, vocês vão perceber o quê? Pelo fato desse hash fazer parte do bloco novo, o hash gerado com o mesmo nome, obviamente eu tenho outras características, vai ser totalmente diferente. E se eu vier aqui, ó, eu tô tudo verdinho, porque esse está encadeado nesse, que está encadeado nesse, tudo certinho. Agora, se eu vier aqui e alterar o conteúdo, que é meu sobrenome, meu nome do meio é De Souza, o que aconteceu? Automaticamente eu invalidei os blocos seguintes, porque eu altero o hash desse bloco, e alterando o hash desse bloco, invalida esse próximo. Por quê? Porque o hash do anterior faz parte do conteúdo do próximo. Essa é parte das características de segurança que tornam os blocos imutáveis. Por quê? Porque, além disso, além de eu ter a questão do hash, com blockchain a gente tem um conceito de consenso. Quando a gente fala em Bitcoin, por exemplo, o consenso ele vem por meio de um conceito de mineração. Se eu falo de Ethereum, esse consenso vem por meio de mineração, tá? Mas não necessariamente isso é o único caminho, tá? O consenso numa rede blockchain nada mais é do que a capacidade de vocês terem mais de uma entidade, tá? Vamos supor aqui, eu tenho o meu condomínio, eu moro num condomínio, e as atas vão ser aprovadas, tá? Por votação escrita em blockchain, utilizando um contrato inteligente, onde, no mínimo, 50% dos condôminos têm que aceitar qualquer mudança. Então, isso significa que eu tenho um consenso para aprovação dessa ata, tá? Isso é um conceito baseado em blockchain ou não, mas eu tenho consenso. Então, o consenso é quando uma determinada regra é estabelecida e é aceita pelas partes. Então, aqui nesse pequeno exemplo, né, onde eu tenho uma pilha de moedinhas, essas pilhas só entram quando eu tiver consenso de pelo menos 50% das 4 pessoas, ou 50% das pessoas que possuem uma das 4 chaves. Então, para conseguir colocar uma moedinha ali dentro, dizendo que eu atingi alguma coisa, ao menos 2 pessoas precisam concordar além de mim. Porque eu estou dizendo que eu fiz e outras 2 têm que concordar para caber no vão, para tirarem o cadeado e caber no vão. Então, isso é uma forma de consenso que, uma vez que eu tenho uma rede de blockchain, onde todo mundo vai ter uma cópia do dado, as pessoas têm que aceitar que esse dado é verídico. Tem que aceitar, tem que compreender que essa informação é válida. Então, eu tenho os blocos que me dizem algo, esses blocos têm uma segurança quanto àquilo que eles dizem, mas esses blocos só passam a existir, ou seja, essa ata aprovada só passa a existir quando eu atingir uma determinada característica de consenso, tá? Isso é uma outra função que o blockchain traz para a gente, tá? E aí a gente tem as aplicações de blockchain. Hoje a gente tem Ethereum, que é uma plataforma bem consolidada de blockchain, onde essencialmente o que se passa naquele ecossistema são soluções que são baseadas em alguma forma de ação monetária, ou alguma questão de retorno financeiro, ou desenvolvimento de alguma função financeira. Existem outros serviços hoje que estão sendo desenvolvidos, tá? Um conceito interessante é o de Web3, onde você tem serviços distribuídos, né? Que também estão sendo desenvolvidos utilizando Ethereum, porque o Ethereum tem um mecanismo de consenso bem interessante, o Ethereum tem uma infraestrutura bem desenvolvida, uma rede bem consolidada, e temos o Bitcoin, que você pode utilizar um pouco do recurso dele, mas querendo ou não, ele continua sendo Bitcoin, e vocês têm tecnologias de blockchain orientado ao uso corporativo, ou para uso em sistemas de registro de informações. Ou seja, se você tem um RP, sistema logístico, você tem um sistema comercial, estão se falando até utilizar balanço baseado em registros de blockchain, você utiliza sistemas de blockchain corporativos, como, por exemplo, o da Fundação Linux, que é o Hyperledger, o Hyperledger Fabric, tá? Aqueles que queiram conhecer mais, eu sou o líder, inclusive, do capítulo Brasil. A gente tem reuniões uma vez por mês e um evento de meetups por mês. Inclusive, hoje, às 7 horas, a gente vai ter um evento de meetup. Depois eu coloco o link no chat para quem quiser participar logo em seguida dessa reunião, tá? Então, o blockchain hoje já tem aplicações de uso comercial, entre eles o blockchain da Oracle, que tem qual motivação, qual que é o objetivo do blockchain da Oracle? É trazer uma plataforma baseada num padrão aberto, que é o Hyperledger, tá? Que é um open source,
que permita que você desenvolva suas aplicações em cima dessa plataforma, onde você possa desenvolver integrações de negócio. Olha só que interessante. O blockchain, mais do que o bloco, mais do que a informação registrada, é uma infraestrutura que permite integração de sistemas, onde a informação do lado A vai ser exatamente e de uma forma garantida a que tem no lado B. É o compartilhamento de funções de negócio. Então, se você tem o dado do lado A e você precisa transportar esse dado para o lado B, no meio dele você vai ter o contrato de negócio, o smart contract. Ou seja, você vai ter a função de integração que vai garantir que o dado saia do ponto A, vá para o ponto B, seja aceito pelo lado B, inclusive se você tiver mais de um envolvido, lado B, C, D e E, seja aprovado pelo consenso necessário e que essas informações sejam gravadas nesses pontos, que a gente chama de nós, de uma forma totalmente idêntica, porque o hash tem que ser idêntico, então o hash só sai a partir de uma informação idêntica. Então, nosso objetivo, e o objetivo da Fundação Linux com Hyperledger, assim como outras funções, você vai encontrar Corda no mercado, você vai encontrar outras tecnologias também para implementação, é garantir que você tenha uma infraestrutura onde os dados se integrem entre as empresas, entre funções de negócio, de uma forma que, no fechamento contábil da sua empresa, você não vai ter uma diferença em relação ao fechamento fiscal lá da sua empresa, porque os dados são exatamente o mesmo. Não vai ser por uma mudança de valor entre o sistema A e o sistema B. Ou seja, com blockchain, não tem como um DBA entrar e alterar uma informação que vai gerar uma interrupção que não foi necessariamente prevista. Porque se isso acontecer, você pode dar um rollback nesse bloco, você pode olhar para o bloco anterior, né? Então, você tem inúmeras características. Então, a gente tem dentro da Oracle, 4 abordagens para blockchain. Uma que é para base de dados, tá? Que é o que a gente chama de blockchain para a base de dados, é um nome bem básico, tá? Que tem como objetivo você implementar dentro do seu sistema de banco de dados Oracle características de blockchain que não demandem rede, tá? A gente vai ver um pouquinho. A gente tem como plataforma, que é onde você constrói, usando todo o framework de blockchain, uma solução de blockchain para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente. E temos aplicações prontas, como uma aplicação de rastreamento logístico, que já vem por debaixo dele o blockchain funcionando, e ele garante que você consiga fazer toda a parte de rastreamento de uma encomenda, de um ativo, por meio logístico, de uma forma transparente e segura. Ou seja, os dados vão ser gravados, transportados, integrados de uma maneira bem segura. Então, a gente tem várias abordagens, isso é para vocês entenderem como o blockchain não é simplesmente o Ethereum, não é simplesmente um Cardano, não é simplesmente isso, tá? Você tem muito mais. O Gabriel ergueu a mão, não sei se ele vai querer falar alguma coisa. Alô, tudo bom? Oi, opa. Eu ia perguntar futuramente um pouco mais sobre como funciona essa propagação da informação e o aceite. Como você mencionou, é possível a gente sair ali do ponto inicial, gerando um novo hash, mas eu fiquei meio na dúvida de como funcionaria caso tivesse 2 blocos sendo criados a partir daquela mesma fonte, como propagaria isso ao outro. Perfeito. Eu vou falar como funciona na Hyperledger, no Fabric, porque é onde a gente está, tá? O Hyperledger, ele tem duas infraestruturas, quando você tem uma rede de Hyperledger funcionando, tá? Dentro de um nó, ele tem 2 infraestruturas. Então, eu tenho 2 infraestruturas no cliente, 2 infraestruturas no fornecedor e 2 infraestruturas, por exemplo, no cara logístico, na empresa logística, tá? Essas 2 infraestruturas são separadas entre o controlador do bloco, aquele que faz o registro do bloco, quem cuida dos blocos, o bloco pode se entender como um banco de dados, e tem um orquestrador, tá? Então, quando você submete a gravação de um bloco, mesmo que essa submissão seja concorrente, tá? Vai entrar o orquestrador para cuidar disso. Então, o orquestrador faz o quê? Ele enfileira isso. Você recebendo 2 requisições simultâneas, ele vai enfileirar, vai fazer com que um bloco tenha prioridade em relação ao outro, vai distribuir esse bloco para a rede, para os interessados da rede, porque se não for necessário alguém, ele não vai ser chamado, vai garantir que esse bloco foi processado, para em seguida ele então chamar o próximo bloco para processar. Porque quando você vai processar esse bloco, o que é transportado pela rede são as informações do bloco. E localmente, nessas 3 infraestruturas, essa entidade, que é o que eu chamo que cuida do dado, vai verificar se essa informação é real.
se a informação, ou melhor, ele vai processar essa informação e gerar o hash. Então, individualmente, os 3 nós vão gerar o seu hash e vão devolver isso para o orquestrador que está coordenando e vai falar, ó, eu gerei esse hash e eu aceito ele. O orquestrador vai ver e falar, opa, todo mundo gerou o mesmo hash, então pode gravar. Próximo bloco. Tá? Ou próxima transação em cima do bloco, né? Obviamente, você pode ter uma questão nesses blocos que pode gerar a rejeição do bloco que estava na fila, tá? Isso pode gerar, por uma regra de negócio, por exemplo, você pode rejeitar o bloco que está na fila. Ou, não necessariamente, se não tiver nenhuma informação que impacte no registro do próximo bloco, ele vai ser registrado. Mas tem, então, o orquestrador, que a gente chama de order, e tem o pessoal, o módulo de infraestrutura, que é quem é responsável por validar o dado, assinar o dado e devolver isso para o orquestrador, dizendo, ó, a entidade 1 valido, e esse é meu hash, essa entidade 2 valido, esse é meu hash, essa entidade 3 eu valido e toma meu hash. O orquestrador olha e fala, bate com a regra para validação? Bate, 100% de aceite. Então, vocês podem gravar. Gravaram? Gravamos. Então, agora está liberado para a próxima ação em cima desse bloco, tá? Em cima dessa cadeia, nesse caso, a partir desse novo bloco. Entendi. Nossa, é uma maneira muito inteligente de estar lidando com isso. Obrigadão. Sim, se você quiser entender um pouquinho mais como funciona isso, existe um protocolo de banco de dados, tá? Quando você trabalha com sistemas distribuídos, existe um protocolo para transações chamado Two-Phase Commit, tá? É o T2C, que é Two-Phase Commit. Esse é um protocolo que cuidava disso para banco de dados. Essa é uma evolução desse protocolo. Então, se você olha como funciona um commit num banco de dados normal, simples, você olha como funciona o Two-Phase Commit e você olha para o blockchain, você vai perceber que é uma evolução muito grande. Como eu falei, o blockchain não vem do nada, ele veio para resolver um problema que já existia, né? Então, ele foi uma evolução muito maior, obviamente, do que o protocolo de Two-Phase Commit que bancos de dados grandes usam, né? Bancos de dados, servidores de aplicação, por exemplo, a WebLogic, o servidor de aplicação Oracle para Java, ou JBoss, todos eles usam Two-Phase Commit para você ter, por exemplo, 2 bancos de dados diferentes. Eu tenho um SQL Server e um banco Oracle, e eu tenho que gravar o cliente num banco e a compra no outro. Eu tenho que garantir que os dois dados entrem, então eu tenho o protocolo de Two-Phase Commit que faz uma transação sincronizada em bancos diferentes. Então, não tem muito diferente disso. A diferença agora é que tem que ter uma assinatura e tem a parte de infraestrutura para garantir que o dado seja imutável, né? E falando em dados imutáveis, né, tem a nossa questão de banco de dados em blockchain. O banco de dados em blockchain é uma tecnologia da Oracle para o banco de dados Oracle, que faz o quê? Eu não preciso ter uma rede. Por exemplo, de novo, se eu vou rodar um sistema na minha empresa, onde eu quero garantir que o dado seja imutável para eu não ter problemas internos, então eu posso criar tabelas que sejam imutáveis dentro do meu banco de dados, usando o mesmo conceito de blockchain, com assinatura e hash das informações e blocos encadeados. Porque assim eu garanto que não vai ter nenhum DBA indo lá e alterando um valor fiscal que não poderia ser alterado sem uma justificativa, ou alterando um registro contábil que não pode ser simplesmente alterado. Registros contábeis, ele usa um conceito de dupla partida. O registro contábil só pode sair de um valor para outro se esse valor tiver um outro registro recebendo esse valor de diferença que aconteceu. Ou seja, o meu pagamento saiu do registro da conta do banco dentro da contabilidade. Então, sempre vai ter que ter uma amarração por uma questão contábil, né? Então, esse banco de dados blockchain é para pessoas que querem utilizar bancos de dados onde os dados dentro desse banco sejam imutáveis. Esse seja o requerimento, tá? Então, você pode criar tabelas, adicionar registros, validar esses registros. Inclusive, você pode compartilhar o hash desse registro do tipo, ó, esse é o seu cupom que está dentro do meu banco de dados. E quando você quiser recuperar as informações do seu cupom, é só usar esse hash. Então, você pode, inclusive, dar esse hash para o seu cliente como uma forma de garantir que ele sabe qual é o registro dentro do banco de dados dele, né? Fazendo assim com que sistemas que não demandem a garantia compartilhada, ou seja, o domínio compartilhado das informações, possam utilizar esse tipo de tecnologia, ou seja, você garante tudo isso dentro de uma única infraestrutura e onde você é o coordenador dele. Eu tenho uma informação aqui que é super interessante, que eu escrevi um livro pela Oracle sobre blockchain, onde eu detalho muito sobre isso, tá? É um e-book que em breve vai estar sendo lançado, e assim que for lançado, eu peço para o nosso contato compartilhar com vocês o link, vai ser gratuito, onde eu detalho tudo isso, a questão de criptografia, a questão de a diferença entre mineração e o conceito do Hyperledger,
veja, isso é um detalhe importante, tá? Então, vamos falar um pouquinho da plataforma, tá? Qual que é a diferença principal entre a plataforma Oracle, baseada em Hyperledger, ou seja, a tecnologia Hyperledger, que a Oracle utiliza, e o Ethereum, por exemplo, ou o Bitcoin? A diferença entre esses dois conceitos é que a Ethereum e Bitcoin, os usuários são anônimos. Para você atingir o consenso, você precisa minerar. Mineração é uma forma de provar algo. E, nesse caso, é provar por meio de um esforço utilizando um cálculo matemático. Tá? Isso é um problema, porque uma transação no Ethereum pode levar 30 minutos. Isso não faz sentido dentro de uma empresa onde você tem 1.000 transações por minuto. Tá ok? Então, dentro da infraestrutura Hyperledger e dentro de operações comerciais, operações entre empresas, as empresas se conhecem. Então, eu não preciso ter uma rede anônima. Eu tenho que saber, inclusive, se é realmente a empresa B que está aprovando a compra A. Eu tenho que saber isso. E isso faz com que a nossa rede seja uma rede onde as pessoas são identificadas, onde uma rede, as pessoas entram por meio de uma autorização para participar dessa rede. Isso faz com que as transações sejam muito rápidas, porque se eu estou mandando para o Renato, eu sei que o Renato ele aprovou, bola para frente, eu sei quem eu tenho que chamar e pedir aprovação. Ele aprovando essa transação, isso acontece muito rápido, ou seja, transações baseadas em Hyperledger são muito performáticas. Você consegue atingir milhares de transações por segundo numa infraestrutura grande de Hyperledger, tá? A gente tem casos práticos, inclusive, no Brasil sobre isso. Junto com o link da comunidade da Hyperledger, eu vou mandar também os registros de todos os nossos meetups, tá? A gente faz meetups, como eu falei, mensais, né? E a gente tem inúmeros... só um segundo, por favor. Deixa eu pegar aqui. Só voltar, que senão eu não pego o link, eu esqueço, eu vou passar por mentiroso. Eventos do capítulo aqui. Isso mesmo, aqui. Eu vou colocar no chat. Essa é uma página onde a gente tem 2 dezenas de eventos realizados com a gente, inclusive um evento realizado com a empresa que implementou o registro de vacinas utilizando Hyperledger, e ele fala a experiência sobre alta performance com Hyperledger. Leandro, você quer fazer algum comentário? Sim, por favor. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Renato, com relação a essa questão do desempenho das transações, obviamente que quando você tem um cenário que os nossos validadores estão distribuídos, e como você falou agora, né, na rede Ethereum, você tem um cenário que demora muito as transações. Nesse caso específico, que você tem um desempenho melhor, obviamente, porque o Hyperledger você tem um cenário que certamente os nossos validadores estão todos centralizados. Uhum. Como é que não, funciona? não, é distribuído. Os nós são distribuídos. Todos os você pode ter nós... Como eu comentei, a infraestrutura os validadores são distribuídos, assim como os orquestradores, tá? Você tem um orquestrador principal e um secundário, mas os validadores são distribuídos. Certo. Então a própria rede em si já tem naturalmente nós validando. E esses nós ganham alguma coisa por isso? Assim, quando a gente está falando distribuído, é altamente distribuído, né? É qualquer nó. Altamente escalável, exatamente. Tá. Quando você fala ganhar, é ganhar em que sentido? Ganhar no sentido de, por exemplo, nas redes que você tem Proof of Work, você sempre tem os validadores ganhando por estarem validando uma transação. Isso. Esse é um conceito importante, por isso que eu pergunto. Não existe esse conceito de revenue share dentro do Hyperledger. Porque, em teoria, quem está dentro dessa rede já tem um interesse comercial de estar dentro dela. Então, ela manter essa infraestrutura é porque ela tem algum ganho em cima disso. Por exemplo, vamos falar agora sobre a questão de regulamentação para logística reversa de produtos de varejo. Por exemplo, uma empresa que vende roupa, de fast fashion, vai ter que passar a fazer a logística reversa disso. Então, se ela implementa isso baseado em blockchain, que é um caso real, ela está, na verdade, deixando de ser multada. Então, ela não tem que ganhar nada por ter um nó validador nessa rede. Se ela não tiver, na verdade, ela vai perder, porque ela vai ser multada por não ter uma solução. E ela decidiu com uma solução baseada em blockchain, né?
Show. Então, Agora esse é o- entendi a principal motivação desse... essa é a grande diferença. No Hyperledger, você tem uma recuperação de despesa, enquanto no Ethereum você tem uma receita, é uma inversão, tá? De funções, de abordagem. Então, quando você está pensando em Hyperledger e blockchain corporativos, é que você está agregando algo para ganhar mais dinheiro. Então, a infraestrutura vai se pagar por essa receita a mais ou para evitar uma despesa, né? Ou para diminuir uma despesa, né? Esses Aham. seriam os motes, tá? Tá, desculpe, assim, uma outra questão, pode ser? Por Porque tá favor. um pouco... nesse caso específico, vamos supor, a gente tem soluções baseadas em blockchain e, nesse caso específico, a gente da Supercash, se a gente quiser usar uma solução baseada em Hyperledger ou alguma própria solução da Oracle, eu preciso também contribuir nesse processo de validação ou não? Desculpa, poderia repetir a pergunta? Porque, assim, você falou que as empresas que participam, vamos dizer, que utilizam a Hyperledger é que Isso. fazem a parte de validação, porque elas têm interesse... Isso vale, mas aí que tá. Aqui são redes privadas, tá? Quando a gente fala de Hyperledger, são redes privadas. Então, as empresas fazem parte de uma rede privada de blockchain. Essas redes podem até se conectar, ou seja, o sistema financeiro tem uma rede baseada em Hyperledger e uma empresa de logística tem a sua própria rede. Eles podem até conectar suas redes de Hyperledger, tá? Mas são duas redes privadas. Então, você tem toda a sua própria infraestrutura junto com seus nós, onde os seus clientes podem ter nós dentro dessa rede ou não, tá? Isso é. Então, era isso que eu queria saber. Eu tenho que ter os meus nós também, né? Tá, tudo Você bem. tem. Aí que tá, esse é um dado importante, tá? Você pode ou não ter nós, porque, por exemplo, imagina essa empresa de fast fashion. Ela vai ter nós com os grandes fornecedores dela. Ela não vai ter nós com os pequenos fornecedores. Eles não têm nem tecnologia para isso. Então, você pode ou não ter nós. Qual que é o interesse de você ter nós, tá? Por exemplo, eu quero fazer parte dessa rede desse varejista, porque eu sou um fornecedor de botão de camisa, forneço milhões de camisas para ele. E eu estou entrando para a rede para fazer a parte de logística reversa. Por que eu teria interesse de ter o nó? Porque quem tem nó tem o dado, a cópia do dado localmente. Então, você garante, entendi. assim, que você não vai correr o risco de uma instabilidade do lado de lá fazer com que você perca os dados, entendeu? É como se você não querer que os ovos fiquem numa cesta só. Então, eu quero ter um nó, e eu posso ter um nó só de validação, como eu posso ter um nó de orquestração, tá? Se eu não tiver interesse de gastar dinheiro para ter um nó de orquestração, eu não preciso, mas eu posso ter só um nó de validação, e a cópia dos dados que são interessantes a mim, eu mantenho dentro da minha infraestrutura, eu tenho controle sobre ele, né? Perfeito. Faz total sentido agora na minha cabeça. Estava tentando encontrar essas diferenças. Muito obrigado, De Rodrigo. nada. Eu vou colocar um segundo link, tá? Não, tudo bem. Deixa eu colocar um segundo link no chat aqui, que é o link do evento de hoje às 7 horas, tá? Hoje é um evento um pouco mais técnico, onde a gente vai falar sobre ferramentas de desenvolvimento rápido baseado em blockchain, tá? De um colega nosso lá, mas estão todos convidados, eu acho que sempre é importante, é sempre interessante, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, vamos avançar aqui. Então, nós utilizamos uma plataforma, tá? Baseada em Hyperledger, como eu já comentei, que é uma plataforma open source. Isso é interessante porque outras empresas que queiram se conectar à nossa solução, elas, se rodarem a Hyperledger, vai ter uma integração nativa. Hoje existem outros bridges, outros brokers que fazem interconexão com outras redes. Então, hoje, dentro do Hyperledger, você pode se conectar dentro do Ethereum também, né? Então, a nossa infraestrutura, ela permite que você desenvolva aplicações em cima, né? Essa plataforma permite que você desenvolva aplicações em cima, e essas aplicações permitem que você desenvolva aquilo que seja relativo ao seu negócio, ou seja, soluções que estejam diretamente alinhadas ao seu negócio, onde você vai construir os smart contracts para que você controle os processos que você se interessa e que você disponibilize essas integrações, né? Dentro dessa rede, porque daí quando eu falo integração, é dentro duas empresas que tenham essa rede, elas integrando via rede, para garantir que o dado seja imutável, né? Como eu falei, duas empresas que tenham nós, para que garanta que essas informações, ao entrarem nesses nós e sejam persistidas nesses nós, sejam exatamente as mesmas, né? Porque se for uma empresa que não tem um nó, ela pode interagir de outra maneira, e ela não vai ter a cópia, então ela não tem a opção de fazer essa validação. Então, a partir da nossa infraestrutura,
Você pode colocar aplicações como ERP em cima, você pode integrar com outras informações, porque toda essa infraestrutura, e assim como a nossa solução, é baseada em integração por APIs, né? Isso é muito básico. Além disso, né, a gente tem uma capacidade única que é super interessante, que é você tem a infraestrutura na rede, na nuvem, né, mais especificamente, e essa infraestrutura de nuvem, ela também pode ter cópias on-premise. Então, se o meu cliente compra essa solução para rodar um blockchain que, a rigor, roda na nuvem, além da cópia estar rodando na nuvem, ele pode ter um nó rodando na infraestrutura dele, seja para ele ter acesso a esses dados mais rápido, seja por uma questão de segurança, por exemplo, com uma instituição financeira, por mais que ele tenha no nosso data center informação, ele, por obrigação, tem que ter mais de uma cópia em lugares diferentes. Então, ele pode rodar nos data centers dele, nós dessa rede, onde ele vai ter a garantia que esses dados vão estar replicados em mais de uma infraestrutura. E aí, se você perceber, a própria arquitetura da solução de blockchain já agrega a capacidade nativa de você ter DR dentro dele, tá? Porque são infraestruturas rodando em data centers diferentes que se comunicam permanentemente. A partir do momento que cai um nó, o outro nó de orquestrador já assume na hora, né? Então, você tem inúmeras capacidades de uma arquitetura distribuída, com sistemas distribuídos rodando, sem que você tenha que se preocupar com detalhes. Você pode rodar, inclusive, em vendors distintos. Você pode ter um rodando no seu on-prime, um rodando dentro da Oracle, outro rodando em outro lugar, que eu não vou citar o nome, porque eu não sou maluco e não quero perder o meu emprego na Oracle, né? Então, essa é uma tecnologia interessante por causa disso. Além disso, né, você tem uma série de outras características da aplicação, porque, querendo ou não, se você vai no open source, é igual você pegar uma aplicação open source qualquer, tá? Ela vai ser bem crua, vai ser funcional, mas muito crua, assim, né? Algo mais direto ao ponto. E com a gente você tem inúmeras soluções, como, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento via VS Code, ferramentas de validação do seu contrato, deploy automatizado, você tem uma série de outras características. O objetivo aqui não é vender o produto, é falar sobre as capacidades, né? E, além disso, você tem a parte do marketplace, tá? Onde você pode já vender soluções pré-construídas. E, por último, aqui, a aplicação. Então, nós temos banco de dados para um uso bem mais simples, a plataforma para você construir aplicações completas baseadas em blockchain, e terceiro aqui já uma aplicação, um modelo SaaS, né? Onde você já tem toda a parte de rastreamento de produtos, rastreamento de itens, rastreamento de objetos, né, baseados em blockchain, onde você pode já ter as APIs prontas, com tudo visual, né, você pode configurar isso de uma maneira bem visual, você não tem que desenvolver numa plataforma, já vem os mapas, onde você pode visualizar onde está a informação, quando ela aconteceu, fazer o playback disso, verificar todas as datas, quem que foi. Então, eu tenho lá todos os meus fornecedores, tudo isso veio para uma determinada fábrica que foi composta, e isso foi para determinado distribuidor, que foi então entregue para determinado revendedor. Tudo isso você pode fazer de trás para frente para saber que lote ou que produtos receberam determinado lote de determinado alto-falante, por exemplo, né? Então, o blockchain, ele, como eu comentei, para uma reunião mais curta, ela traz uma série de capacidades, né, que são interessantes, como a imutabilidade do dado, a capacidade de se garantir que esse dado ele é igual em todas as pontas dos nós que estão ocorrendo, tá? Ou seja, eu garanto que a informação que saiu do ponto A é exatamente a informação que foi gravada no ponto B, C e D, não tem nenhuma diferença, e que esses dados não vão se alterar, porque quando eu tenho uma rede de 4 nós e qualquer nó pretenda atualizar um dado, primeiro que isso vai gerar um outro bloco. E ao gerar um outro bloco, esse dado atualizado vai fazer com que toda a cadeia de validação desse bloco seja ativada e que todo mundo valide e que todo mundo guarde esse novo bloco. Então, tudo que acontece nessa cadeia, ela é orquestrada em todos os nós e é garantido que isso vai ser replicado de uma maneira igual em todos os nós, né? Então, eu sempre vou ter essa garantia, isso faz parte da infraestrutura, isso faz parte do conceito da solução. E, por fim, como eu comentei, isso se transforma numa integração segura entre empresas, uma vez que essa garantia de que o dado, até aquele ponto onde a ferramenta está envolvida, é exatamente o mesmo. Então, não tem como ele repudiar essa informação. Então, se chega uma nota fiscal
para o meu cliente, ele fala, ó, eu pedi 10, você está me mandando 8 e está me cobrando o valor de 12, tá errado. Tá? Ele fala, não, foi isso que a gente combinou na venda. Não, peraí, vamos olhar aqui nos dados aqui, ó, vamos no blockchain aqui que tem exatamente o registro de compra que eu te mandei. Realmente eu estou achando que é uma coisa e você está fazendo outra? Foi algum DBA meu que alterou aqui? Foi um DBA seu que alterou algum outro dado aí que incompatibilizou? Qual foi? Mas a verdade é uma só. Por quê? Porque o dado está assinado por todo mundo, tá? Então é isso. Se vocês quiserem mais informações, a gente tem várias áreas de conteúdo dentro da Oracle, tá? Onde vocês podem buscar mais informações. Além disso, a gente tem no capítulo Hyperledger uma série de conteúdos. O primeiro link que eu mandei para vocês são todos os meetups que a gente fez no ano passado. Tem muita informação sobre os mais variados temas. A gente já teve meetup esse ano também. Além disso, eu vou passar aqui, por último, Hyperledger, o canal no YouTube da Hyperledger, que tem também muita informação, inclusive tem outros vídeos que não necessariamente a gente tem só no nosso endereço, tá? Pessoal, bom, era isso que de maneira geral, eu tinha para trazer hoje. A gente tem mais alguns minutinhos aí, eu fico aberto para a gente bater mais um papinho. Bom, Renato, excelente a explanação aí. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento, pessoal? Eu Da minha gostaria de parte, não. agradecer. Oh, perdão. Eu ia falar que eu gostaria de agradecer a reunião, foi muito produtiva. Obrigado demais mesmo. Obrigado, pessoal. Estou sempre à disposição. O Gabriel está aí. Como eu falei, quando o livro for lançado, que eu tenho uma série de iniciativas, vai ser lançado um blog onde eu faço uma discussão sobre o livro vai ser disponibilizado gratuitamente. Tendo isso lançado, deve acontecer nos próximos 30 dias aí, o Gabriel entra em contato com vocês e divulga o link. Quem quiser, entre lá, renatoteixeira.com, que cai direto no meu LinkedIn, se inscreva lá no meu LinkedIn também, que vocês podem me acompanhar, eu divulgo bastante coisa. Bastante não, eu poderia estar divulgando mais sobre blockchain. E precisando, querendo avançar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Claro. E se eu puder dar meus 2 centavos aqui também, Renato, pessoal, uma iniciativa que a gente está levando para frente junto com o Júnior, né? Eu acho que ele não está aqui hoje, mas hoje o Oracle for Startups é parceiro da Venture, então caso vocês tenham interesse em conhecer mais o nosso programa, tenha vontade para acessar a gente por qualquer canal que seja. E, inclusive, as nossas soluções de blockchain fazem parte do programa. Então, vocês conseguem usar aí com os benefícios a mais, né, de desconto, créditos grátis, suporte. Então, tudo que você for... Se você tiver alguma necessidade, alguma dúvida, quiser fazer algum teste, entre em contato comigo que a gente ajeita isso. Beleza? Exatamente, Gabriel. Eu já ia falar, né? A empresa de vocês faz parte do nosso portfólio de benefício, né? Junto com as startups Venture, tá? Então, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Renato. A Venture agradece demais a participação, né? E compartilhar um pouquinho aqui desse conhecimento. Ok, pessoal. Estamos à disposição. Meu time trata sobre vários assuntos. Sempre que quiser, é só falar com o Gabriel que a gente traz quem puder para agregar valor para vocês, tá bom? Perfeito. Obrigado, Um abração, pessoal. Até